Olá, aluno! Seja bem-vindo a mais um videoaula. Nós estamos tratando passo a passo da estrutura homilética, ou seja, cada item que compõe a estrutura homilética de um sermão. E nesse vídeo eu vou falar sobre o tema. O tema que também ele é conhecido como proposição, ok? E antes de explicarmos mais detalhadamente o que é o tema do sermão e a sua importância, eu gostaria de esclarecer a diferença entre título e tema, para que a gente pudesse seguir, ok? Qual é a diferença entre título e tema? Bom, todo sermão ele deve ter um título e principalmente um tema. O tema ele é uma proposição, ou seja, ele é o assunto, ele é a ideia, núcleo do sermão, ele, digamos assim, ele é a coluna vertebral do sermão. Agora já o título, ele é uma espécie de um chamariz, algo para poder atrair a atenção das pessoas, a atenção dos ouvintes e que vai apontando para o assunto que será tratado, que você vai tratar. E ele acaba individualizando o sermão também. O título, via de regra, eu posso dizer também que ele é mais curto, né? Ele pode ou não sintetizar o tema, né? Que é a ideia central do texto, conforme eu estou lhe dizendo. Agora, já o tema é a ideia núcleo, é a proposição que se está pretendendo tratar, que será demonstrada, digamos assim. O título ele é mais geral do que o tema, visto que o tema ele procura esclarecer o que vai ser demonstrado. Então, enfim, a definição de tema ela acaba por direcionar o desenvolvimento do texto, enquanto o título ele deve ser bem pensado para poder chamar a atenção do ouvinte, tá certo? Então vamos ver aí alguns exemplos para a gente poder diferenciar, conseguir visualizar isso melhor, a diferença entre título e tema. Acompanhe comigo aí na sua tela. Título, o poder do Evangelho. Vamos supor que temos um sermão cujo título é esse, o poder do Evangelho. E aí o tema ficaria algo mais trabalhado, né? Por exemplo, o Evangelho exerce uma grande transformação no comportamento das pessoas. Percebeu aí a amplidão do tema em relação ao título? Então vamos ver um outro exemplo aí na sua tela. O título de um sermão que seria felicidade. Aí o tema a gente especifica, não é? Ficaria assim: nos evangelhos, felicidade não é o que nós alcançamos, mas é o que nós nos tornamos. Então, como você pode ver, o título ele é diferente do tema, né? O título, como já afirmamos aqui, ele é mais curto, podendo ou não sintetizar a ideia do sermão. Agora já o tema, ele é a ideia núcleo do sermão a respeito do qual você vai pregar, do que você vai falar. Então, resumindo, título indica o assunto que será tratado. Ele se localiza antes do sermão, ou melhor, antes do tema, ele vem primeiro, ok? E o tema ele é a ideia núcleo, vem logo depois que você mencionar o seu texto bíblico, e aí você vai falar, você vai mostrar ao público a sua proposição, que é a ideia núcleo do sermão, que permite sintetizar o sermão, né, de uma forma breve, né? Ele se localiza preferencialmente antes da introdução, ok? Então, numa frase, eu diria que o título é o chamativo e o tema ele é a ideia central a ser tratada, ok? Então, dito isso, vamos agora à explicação do tema, ou também conhecido como proposição. Definição de tema. A definição de tema é o seguinte: o tema ele é o assunto sobre o qual você vai falar, ou a tese que será defendida. E o título e o texto bíblico, ele visou nos conduzir até aqui, no sermão, até o tema, né? Em alguns casos específicos, até a introdução também, tá bom? Mas no tema nós encontramos o sermão sintetizado, que será analisado através das suas divisões. O tema ele é uma afirmação concisa, breve, da verdade principal que o pregador deseja ensinar. É uma declaração simples do assunto que o pregador ele se propõe a apresentar, a desenvolver, tá certo? Então eu quero ver com você algumas características do tema, né? Qual é o valor do tema? Eu gostaria de ver algumas. A letra A, a questão da forma, né? No sermão temático,
O tema, ele dá a forma do sermão, ele oferece a unidade do sermão, ele oferece as divisões do sermão, né? No caso dos sermões textuais, o tema, ele não oferece as divisões do sermão. Eu me refiro por divisões àqueles tópicos que vêm no desenvolvimento do sermão, tá ok? E conforme já apontamos, em sermões expositivos, as suas divisões principais, elas derivam de uma grande porção das escrituras que vão sendo apresentadas de forma progressiva. A unidade expositiva é que gira em torno do tema. E desse modo, o tema ele vai ajudar a dar um norte ao sermão e nas suas divisões. Como o sermão textual é aquele em que as divisões principais são derivadas de um texto constituído de uma breve porção da Bíblia, ou seja, inicia-se com o texto, então as suas divisões elas são usadas como uma linha de sugestão e o texto fornece o tema do sermão. Nos sermões textuais é necessário que o tema gire em torno das divisões do sermão, mas não engloba as suas divisões. No que diz respeito à forma, é necessário ter em mente que um tema mal feito ele acarreta numa desorganização do sermão. Ok? A letra B é sobre o assunto, né? O tema ele é o assunto central que referencia, individualiza o sermão, como nós já mencionamos aqui anteriormente. Letra C, estabelece uma meta, né? O tema ele oferece uma rota sobre a qual o pregador ele vai percorrer, ele irá percorrer, mantendo assim, digamos, desperto, né? Vivo, né? Atento ao auditório, para que o auditório siga na companhia do pregador. Daí a importância de se dar destaque, um destaque necessário ao tema, para que os ouvintes eles saibam sobre o que o pregador vai falar. Letra D, ele facilita a compreensão. O tema ele possibilita uma melhor assimilação e retenção da mensagem proclamada. Letra E, fidelidade textual. O tema ele deve ser abordado de tal forma que seja inevitável, né? O tema ele deve ser algo que decorra do texto bíblico ou de uma ideia bíblica com muita clareza. Ele não deve ser forçado, ok? Letra F, clareza. Além da fidelidade ao texto lido, o tema ele deve ser claro, exato e breve. Portanto, nenhum sermão ele está pronto para ser pregado enquanto não nos for possível expressar o seu tema numa breve, clara e apropriada sentença. Elaborar essa sentença não é tão fácil, dá trabalho, né? Exige raciocínio, muito trabalho, não é? Mas é importante para poder clarear o sermão, compreende? E deve ser de fácil compreensão também, proporcionando aos ouvintes ideias que são claras e definidas a respeito do assunto. Letra G, uma ideia principal. Se o tema ele tiver mais de uma ideia principal, saiba disso, ele não vai dar uma unidade ao sermão. Pelo contrário, ele destrói a unidade estrutural do sermão. Às vezes um texto bíblico, ele, digamos assim, ele é tão rico, né? Tão pleno de informações, a gente pode extrair dele tantas informações, muitas verdades, que ele vai servir para um desenvolvimento dos pensamentos contidos no esboço da mensagem. E dessa forma, dependendo da perspectiva da qual a gente vai examinar o texto, é possível você encontrar mais de um tema ou mais de uma ideia dominante no texto. Mas é importantíssimo você entender isso, você ressaltar que cada esboço ele deve desenvolver somente um tema, somente um assunto. Cada pregação só pode ter um assunto, ok? Para não ficar confuso aos seus ouvintes aquilo que você quer ministrar. O que nós devemos evitar? Bom, o tema ele não deve ter um número excessivo de palavras, né? O tema ele deve facilitar a memorização do assunto que é tratado no sermão. E se ele for muito extenso, dificultará, portanto, na sua assimilação. Uma outra coisa, o tema ele não deve ser demasiadamente abrangente, ou o contrário, escasso, né, demais. Nós precisamos buscar um equilíbrio quanto a isso. O tema ele não deve prometer mais do que podemos dar. Um sermão que tenha como tema, por exemplo, graça, ou o tema do pecado, ou ele traz o tema do amor,
Veja que é excessivamente geral esse tipo de tema para que a gente possa analisá-lo no sermão. Agora, se nós falamos de, por exemplo, a graça redentiva ou redentora de Deus, ou então o amor perdoador, ou então as consequências do pecado, né? Aí nós estaremos delimitando o nosso tempo, né? Tendo condições de expô-lo satisfatoriamente. Então, resumindo, um tema ele não deve ter um alcance exagerado, senão nós estaremos correndo o risco de prometer o que nós não podemos e nem pretendemos dar. Assim como ele não deve ser geral demais, ok? Então até o próximo vídeo, onde nós falaremos sobre sentença de transição, o que é, como elaborá-la. Um grande beijo!